Garoto, afinal quem manda aqui, hein? Pois é, atire a primeira pedra aquele professor que nunca teve a sensação de ter perdido o poder na sala de aula. E ter feito, digamos assim, né, ter escapado dessa pergunta. Afinal, quem manda aqui? Certa vez eu fiz essa pergunta num desses momentos, né, que a gente tem a sensação de ter perdido o poder, e eu lembro de um aluno ter virado para mim e respondido o seguinte: se você não sabe, professor, como é que eu vou saber? Eu sou o Júlio Furtado e esse é o Papo Pedagógico de número 26. Sim, já estamos no segundo quartil. Papo Pedagógico 26, a caminho do cinquentenário, não é isso? E se você ainda não assistiu, os outros 25, eles estão lá esperando por você no canal Sala dos Professores, lá no YouTube. Vai lá, faz uma visitinha, são 25 temas interessantes para a gente discutir naqueles momentos, né, de HTPC, de reunião pedagógica. Não percam, hein? Bom, o tema do nosso Papo Pedagógico 26 é como exercer o poder, para que servem as relações de poder, né? Na verdade, o nosso tema é para que serve o poder. E a pergunta é de que maneira que essa relação se estabelece, né? Primeiro que a gente escolheu esse tema e pensou assim, nossa, que tema espinhoso. E por que poder, ou melhor, relação de poder, é um tema espinhoso? Porque ele é um tema que ele não é muito democratizado, né? Ele não é muito estudado, ele não é muito disponível. Eu nunca fiz um levantamento, nem sei se existe, mas eu arrisco dizer que não tem muitos livros disponíveis sobre essa temática, relação de poder. Até porque é uma temática perigosa, né? Se a gente for olhar aí ao longo da história, o estabelecimento das relações de poder é através dele que se dá o estabelecimento das relações de dominação, não é isso? Então é um assunto que não é para ser colocado assim muito à disposição de todos, digamos, né? Mas o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre a relação de poder específica que existe entre o professor e o aluno. Então a ideia é a gente fazer uma reflexão aqui, uma reflexão conjunta, né? Sobre que relação é essa que se estabelece de poder entre o professor e o aluno. Vamos começar definindo, né? Afinal de contas, o que é o poder? Né? Olha que definição bacana essa. Poder é a capacidade de um agente, de uma pessoa, de um agente, né, produzir determinados efeitos, né, sendo uma decorrência de uma relação social, onde, entre pessoas ou grupos de pessoas, né, onde um lado, uma das partes, domina, controla a outra. Então, isso é que é poder. Ela pressupõe dois lados, duas partes, pressupõe uma relação, o poder só pode se estabelecer onde já existe uma relação social, digamos, constituída, né? E qual é o grande objetivo da relação de poder? É o controle. Então nós temos três elementos nesse conceito, nessa definição de poder. A produção de efeito, a relação social e o controle. É isso. Então, vamos lá, vamos entender isso. Relação de poder precisa produzir efeito. Isso significa o seguinte: se existe uma relação de poder que não está produzindo efeito, ela não é uma relação de poder efetiva. Né? E o que significa essa produção de efeito? Vamos dar um exemplo bem razoável aqui. Né? Uma mãe numa praça mandando o filho descer do brinquedo, e ela já falou uma vez, já está falando a segunda, terceira, quarta vez: desce daí, garoto, já falei, é perigoso, desce daí! E você está só assistindo aquela cena. E aquela mãe falando várias vezes: desce daí, garoto, e o garoto nem é com ele. Ou seja, quanto mais ela fala desce daí, mais ele sobe. Pois é. Vamos analisar a relação de poder que existe entre essa mãe e esse menino. Me parece bem frágil, né? Bem fragilizada. Por que ela é uma relação que nos parece fragilizada? Porque ela não está surtindo efeito. Ela está mandando ele descer, está falando para que ele desça e ele não está descendo. O efeito na relação de poder, ele pode ser confundido um pouco com essa obediência, né? Com isso, assim, com o lado, digamos, dominado, né? O lado controlado, fazer aquilo que o lado controlador está dizendo que ele faça. Desce daí, garoto, e ele não desce. Então essa relação não está produzindo efeito, logo é uma relação de poder que está complicada entre essa mãe e esse filho. Então o primeiro elemento da relação de poder que a gente tem que analisar é a produção de efeito. Então, para isso a gente para e pensa, como é que anda a produção de efeito na minha relação de poder, eu, professor, e os meus alunos, né? Eu falo e eles fazem, ela tem produzido efeito no dia a dia? Não, claro que não é sempre, né? Mas em geral, em média, a minha relação de poder que eu estabeleço com os meus alunos tem produzido poder, tem produzido efeito, né? Bom, segundo elemento desse conceito de poder, né, de relação de poder, é a relação social. O que quer dizer isso? Para que
uma parte, para que uma pessoa exerça poder sobre outra, tem que existir uma relação social por trás que sustente, né, que dê sentido àquela relação de poder. Né? E isso já está implícito nas próprias relações sociais. Por exemplo, relação social entre pai e filho, mãe e filho. É uma relação social que pressupõe o exercício do poder. Né? O poder está na mão de quem? Pressupõe-se, pelo menos, que esteja na mão dos pais, né? Ou seja, e o filho seja o agente passivo dessa relação de poder. O pai manda, o filho obedece. Né? Ou seja, professor-aluno, o professor manda, o aluno obedece. Não é isso? Diretor de escola, professores. Né? Ou seja, as relações de poder elas estão implícitas nas próprias relações sociais. Agora, vamos aproveitar e fazer um parêntese aqui? Quando as relações sociais não pressupõem esse exercício de poder de uma das partes, começa a acontecer uma coisa chamada conflito. Olha que legal. Vou fazer uma perguntinha para você. Relação social que se estabelece entre marido e mulher, ou entre duas pessoas, né? Entre duas pessoas, do mesmo sexo ou não, né? Que estão ali numa relação romântica, amorosa, num casamento. Num casamento, quem é que exerce o poder? O poder está na mão de quem? Eita, campo minado esse. Não, pois não há estabelecido aí de que lado isso. Algumas pessoas falam sobre brincadeira, na mão da mulher, na mão da pessoa que é mais controladora, na mão do homem, na mão do... Não sei, na mão de quem está o poder numa relação de matrimonial. Né? Então, quando alguém tenta exercer o poder numa relação matrimonial, um dos lados tenta exercer o poder, o outro lado tem que consentir. Porque se o outro lado não consentir, essa relação de poder vai gerar conflito. Então, nas relações sociais que se estabelecem, se elas não forem relações tácitas, ou seja, relações em que não há dúvida de quem manda, pai, filho, não é isso? Professor, aluno, chefe, subordinado, etc. Tudo bem, ela é uma relação socialmente estabelecida, clara, a relação de poder. Mas tem relações em que o poder acontece, uma das partes quer exercer o poder, mas ela não é socialmente sustentada. Então, dê esse exemplo aí, uma relação matrimonial. Se um dos dois tentar exercer o poder sem que o outro lado consinta, né, vai haver conflito. Em qualquer outra relação de amizade, né? Ou seja, não tem quem exerce o poder. De repente, ora um exerce, ora o outro exerce. Bom, fecha parênteses e vamos voltar para a definição, né, para o conceito de poder, de relação de poder. Falamos que o primeiro elemento desse conceito, que é fundamental, é a produção de efeito. O segundo elemento é a relação social, ou seja, a relação social que se estabelece entre professores e alunos é uma relação social que permite, né, claramente o exercício do poder. Né? Agora, o terceiro elemento é um elemento interessante, é o controle. Né? São três os elementos dessa definição de poder. Né? Produção de efeito, relação social e controle. A questão do controle ela é a seguinte: para que serve o poder? Para que serve uma relação de poder? Ela serve para exercer o controle quando se faz necessário esse controle. Geralmente esse controle se faz necessário para que se atinja um objetivo, né, para que algo seja realizado, né? E existem regras ali a serem seguidas. Então, quando essas regras são feridas, alguém tem que estar no controle para dizer: opa, não, feriu a regra, volta. Né? A relação de poder que existe entre o juiz de uma partida de futebol e os jogadores. Né? Me ocorreu aqui agora uma outra relação de poder, que é uma relação que não é muito fácil, não. Né? Tenho visto aí nos jogos, às vezes eles têm que penar para fazer essa relação de poder valer de verdade. Né? Mas, vamos lá, só preciso exercer o poder, só faz sentido uma relação de poder quando existir a necessidade de se controlar alguma coisa. Né? Isso é tão importante que eu vou falar de novo. A relação de poder só faz sentido ela se estabelecer onde há necessidade de controle. Quando não há necessidade de controle, a relação de poder ela perde o sentido. Né? Então vamos falar da sala de aula. Quando é que o professor precisa, essencialmente, exercer o poder? Quando alguma coisa está precisando ser controlada no sentido dos objetivos serem atingidos. Então, por exemplo, tem uma atividade que foi passada, todo mundo está fazendo atividade em dupla, numa sala de aula, por exemplo, aí tem alguns alunos que não estão nem aí para a atividade, eles estão fazendo outra coisa, estão lá conversando, rindo, se divertindo. Opa! Eis uma cena, eis um contexto em que a necessidade do exercício do poder por parte do professor, ela se estabelece. Né? É a hora do professor falar: opa, pera aí um instantinho, olha só, tem uma atividade sendo feita. Por que vocês não estão fazendo? Por favor, parem de fazer isso, sente aqui, senta direito e vamos fazer a atividade.
O professor tem que intervir nessa hora. Para quê? Para que os objetivos sejam alcançados. Então tem que haver, existe nesse momento a necessidade de controle, né? Ou seja, o professor precisa ser um controlador de se todas as regras estão sendo seguidas no sentido, né, dos objetivos serem atingidos. E disso a gente pode deduzir uma coisa muito interessante. Eu só preciso exercer o poder diante de uma necessidade de controle. Logo, nós não precisamos estar o tempo todo dentro de uma relação de poder na sala de aula, né? Se as coisas estão acontecendo a contento, se as regras estão sendo seguidas, né, se tudo está se desenrolando bem, eu não preciso exercer o poder. Eu posso manter uma relação horizontal com os meus alunos, né? Eu posso conversar de igual para igual, eu posso rir um pouco, eu posso, sei lá, contar uma história engraçada, eu posso sentar e bater um papo, eu posso circular entre eles, eu não preciso estar exercendo o poder o tempo todo que eu estou em sala de aula. Eu preciso estar, sim, antenado para quando surge a necessidade de se controlar alguma variável para que os objetivos voltem a ser atingidos. É essa a função do poder, né? Não só na sala de aula, em toda relação de poder. Relação entre pai e filho também, não é preciso ficar exercendo o poder o tempo todo, né? Ou seja, eu preciso ficar atento aos processos, né? Opa, tá na hora de exercer o poder. Não, menino, não pode fazer isso. Vem cá, é isso. Então tem uma coisa interessante, né, nessa questão do exercício do poder, que é o seguinte: nós precisamos fazer uma mudança de atitude, né? Eu, por exemplo, estou em sala de aula com os meus alunos e às vezes eu estou brincando, né? Aqueles 5 minutos iniciais que o cérebro precisa para ficar leve, né? Por ele leve, descontraído, ele aprende melhor, não é isso? Lembra disso? Tá lá, esqueci o número do papo pedagógico, mas revisa lá que você vai ver isso. Então, às vezes, a gente começa aqueles 5 minutinhos, faz uma graça, conta uma história, né, passa um videozinho, faz um comentário, deixa um falar, o outro também, a turma dá risada. Opa! Está na hora agora de entrar na aula, está na hora agora de entrar nas atividades. De vez em quando, às vezes frequentemente, essa transição ela é um pouco complicada. Né? Essa transição de opa, parou a hora da brincadeira, começou a hora da aula. Essa transição, eu acho que esse é o grande pulo do gato para o professor ficar atento. Como é que eu faço essa transição? Né? E isso é muito pessoal. Eu acho que cada um faz isso do seu jeito, né? Eu, por exemplo, eu percebo que a turma quer continuar muito naquela brincadeira, eu já falei, gente, vamos lá, pega o livro aí, vamos lá, hoje a gente vai falar do capítulo tal, então vamos lá, vamos abrir o livro na página tal, que a gente tem uma atividade aqui, né, em cima de... Gente, vamos lá, gente, olha só, já falei, vamos embora, e tal, não sei o quê, segunda, terceira, né, volta e meia. Eu geralmente, eu até brinco com eles, né, falo assim, eu uso a minha outra personalidade, a personalidade monstro, eu brinco com eles, eu falo assim, olha, não sou o médico e o monstro, eu sou o professor e o monstro, né? A gente brinca. Quando eles não estão mudando, né, de canal, né, aí eu falo sério. E eles percebem claramente isso. Né? Mas eu mudo de propósito mesmo. Eu estou ali naquela brincadeira, ao mesmo tempo que eu estou rindo. Olha só, eu não estou entendendo. O que está acontecendo aqui agora? Eu já falei, acabou, gente. Vai precisar, toda vez que a gente tem que mudar de canal, eu vou precisar parar e falar desse jeito? Eles olham pra minha cara assim e tal. Então eles já me conhecem um pouco. Ah, Júlio, então é para fazer isso? Não! Eu estou apenas revelando como é que é o meu jeito de fazer essa mudança e como é que eu reajo quando essa mudança fica difícil. E estou chamando a atenção para o seguinte, para duas coisas. Fique atento a como é que você naturalmente faz essa transição, né? Da relação horizontal para a relação de poder. Da relação da brincadeira para eu falar, agora é para fazer. Né? Porque você precisa fazer isso com os seus recursos. Os meus recursos são esses. Eu elevo a voz, sei lá, eu sou meio dramático, eu sou meio teatral em sala. Então eu uso essas coisas que eu já tenho naturalmente. Você use essas características que são suas, porque essa transição precisa ser uma coisa muito pessoal. Né? Mas quando o adolescente entende isso, né, a coisa costuma fluir muito bem. Porque, na verdade, é isso que, pelo menos, a adolescência busca, né? Uma relação onde alguém fale firme comigo, mas ao mesmo tempo seja carinhoso, mas ao mesmo tempo me enxergue, né? Mas ao mesmo tempo me dê um espaço para ser eu. Então, eu acho que essa mescla, né, que a gente precisa saber fazer em sala de aula. E é exatamente para isso, né, que serve o poder. Para a gente conseguir estabelecer na sala de aula uma relação propícia para a aprendizagem. Apenas para isso. Não é para ficar exercendo o poder o tempo todo. A gente tem que aprender também a se relacionar pessoa a pessoa, né? Não apenas papel a papel. Professor e aluno,
tudo bem. Agora, pessoa a pessoa é uma relação fundamental para que a relação professor e aluno possa se estabelecer de forma saudável, ok? E aí, gostou desse assunto? Gostou desse papo? Se você gostou, encaminhe esse papo lá para os seus colegas, né? Encaminhe o link e diz para eles que tem mais 25 papos pedagógicos disponíveis lá no canal Sala dos Professores, ok? E obrigado pela sua companhia em mais um Papo Pedagógico e até o próximo, ok? Espero por você. Tchau!